Sua sentença é condenação por bestas. Sinta-se transportado à Roma antiga sob o aplauso ensurdecedor de multidões famintas por sangue. Homens comuns, escravos, desertores e até inocentes eram lançados ao centro de um palco mortal. Não havia armas, não havia escapatória. Agora era apenas você contra as feras. Leões famintos, tigres vindos de terras distantes, crocodilos enormes, touros furiosos e ágeis leopardos. Cada rugido ecoava pelas arquibancadas de pedra como um presságio. Cada olhar, entre condenado e predador, carregava o peso da sentença inevitável, o fim. O cenário? O Coliseu. Um gigante de pedra que não era apenas um anfiteatro inocente, mas também uma engrenagem da máquina de poder romana, onde sentenças fatais eram dadas. Ali a dor era o espetáculo, o fim era o aviso do que acontecia a quem ousasse desafiar o império. Existem algumas histórias que gostaríamos que fossem ficcionais, porém elas de fato aconteceram como um pesadelo materializado. Hoje no Ordinário Selvagem você vai saber o que era de fato a chamada condenação às bestas e como os animais eram explorados tanto quanto os humanos. Então já deixe seu like e se inscreva no canal e vamos nessa! Muito antes de se tornar uma ruína histórica visitada por milhões de pessoas todos os anos, o Coliseu de Roma pulsava com a vibração caótica do medo, do espetáculo e da dominação entre os anos 80 e 404 d.C. Seu nome oficial era Anfiteatro Flaviano, mas para o povo era apenas o Coliseu, um nome tão grandioso quanto os horrores que ali aconteciam. Com capacidade para mais de 50 mil espectadores, o local era um templo da feroz glória romana, onde vidas eram ofertadas à sede insaciável de um império que governava pelo exemplo da força. Inicialmente, erguido para exibir o poderio de Vespasiano e seus sucessores, o Coliseu logo se tornou mais do que um centro de entretenimento. Ele era também um palco de punição. Rebeldes, escravos fugitivos, soldados desertores, hereges e qualquer um que ousasse desafiar o governo romano, todos podiam ser arrastados até o centro da arena. Ali, sob o olhar impiedoso da elite e do povo sedento, essas pessoas encontravam o destino mais temido da época, o damnatio ad bestias. Esse termo em latim significa condenação às feras, e não era apenas uma metáfora, era de fato uma sentença brutal onde o condenado era entregue a animais selvagens para receber o seu fim diante da multidão em êxtase. Essa prática teve sua origem na Ásia, mas foi Roma quem a transformou num ritual a céu aberto. As execuções ocorriam pela manhã, antes dos combates entre gladiadores. Era o chamado aquecimento do dia. Diversos tipos de animais eram utilizados: ursos, leopardos, elefantes, touros enfurecidos, crocodilos, tigres, hienas e, claro, o leão. Cada um com a sua forma única de atormentar o condenado. Mas nenhum causava mais terror do que o leão. O rugido de um leão dentro do Coliseu não era apenas um som, era o presságio de um fim. Por isso mesmo ele era o mais raro entre todos os animais a estarem na arena. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com o AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance.
porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. O exército romano usava leões em suas conquistas e priorizavam esses felinos para estarem lutando ao seu lado, ao invés de colocá-los na arena do Coliseu. Por isso, quando um leão estava presente nesses eventos cruéis, eram os dias mais lotados, com maior concentração de público. Os animais usados no Coliseu não existiam naturalmente na Itália. Eram importados a preços altíssimos de regiões distantes da África, como a Núbia e a Líbia, e também da Índia. O transporte era longo, caro e perigoso, e muitos perdiam a vida antes mesmo de chegar a Roma. A exploração não era somente de humanos, mas também dos animais. Muitas vezes os predadores eram deixados dias sem comer para que, quando estivessem frente a frente com o ser humano, eles ignorassem todo o barulho do ambiente rudimentar e simplesmente atacassem de imediato. Era assim que Roma selava o destino de seus inimigos, os entregando à selvageria do mundo animal. Ninguém escapava da mão de ferro do Império, e isso era só o começo. Aqueles que eram lançados ao chão sagrado do Coliseu raramente sabiam qual seria sua sentença até o último momento. Imagine, por exemplo, o leão da barbárie, o mais temido entre todos os leões que Roma ousava exibir. Originário das montanhas do Atlas, no norte da África, esse felino não era apenas um animal majestoso. Ele possuía músculos densos, juba escura que se estendia até o ventre e um olhar que atravessava o mais corajoso dos homens. Chegava a pesar 230 quilos e, apesar de ser menor que um leão da savana, sua pelagem robusta o fazia ter a aparência de uma fera enorme. O impacto do seu corpo ao saltar sobre a vítima era como ser atingido por um carneiro em disparada. Quando um leão da barbárie surgia, até os guardas estremeciam. E então havia o tigre e o leopardo, felinos ágeis e velozes, vindos das selvas da Ásia e, no caso do leopardo, alguns da África. Diferente do leão, que rugia antes de atacar, esses felinos se moviam de forma silenciosa, uma verdadeira dança com a morte, até que o som do primeiro grito rompesse o ar. Correr não era uma opção. Eles iriam te pegar mais rápido do que o esperado. Os touros, bem, esses já eram diferentes. Não caçadores, mas armas de fúria pura. Criados em cativeiro especialmente para esse tipo de espetáculo, eram escolhidos os mais agressivos, muitas vezes feridos previamente para torná-los ainda mais instáveis. Pesando entre 700 e 900 quilos, seus chifres afiados e força bruta se encarregavam da cruel tarefa. Mas se há algo que o Coliseu sabia usar como ninguém, era o pavor psicológico. E nada causava mais terror do que clãs de hienas e até mesmo lobos famintos, ambos há dias sem se alimentar, encarando sua próxima refeição sobre o olhar de milhares de pessoas. Ursos também eram usados, além, claro, do crocodilo, retirado dos pântanos e rios do Egito ou da Núbia. Esse réptil pré-histórico era uma aberração viva para muitos romanos. Nesses casos, as vítimas eram presas para facilitar com que o réptil atacasse. Às vezes, essas feras não eram lançadas sobre civis indefesos, mas sobre guerreiros treinados, os famosos gladiadores. Homens que passavam anos se aperfeiçoando para o combate. O objetivo era provar que a força humana podia superar até os predadores mais letais, mas nem sempre funcionavam assim. Porque por mais que se empunhasse uma espada, o braço humano tinha limites, já a natureza selvagem não, e em muitas ocasiões o público assistia pasmo ao momento em que a técnica era esmagada pela selvageria. Mas se o destino dos condenados humanos na arena era trágico, o dos animais que participavam desses espetáculos sombrios não era menos cruel. Ali, tanto homens quanto animais estavam sobre a mesma sentença: Roma, o poder absoluto da época. No caso dos animais, seu triste destino começava
muito antes do rugido ecoar nas arquibancadas do Coliseu. Ela nascia na selva, no momento em que exploradores e soldados invadiam territórios distantes em busca das criaturas mais temidas da natureza. Com redes, lanças e armadilhas improvisadas, caçadores arrancavam esses seres de seus lares, muitas vezes abatendo suas mães para capturar filhotes, destruindo bandos inteiros em nome de um entretenimento que só Roma compreendia como glorioso, mas que na sua essência era um pesadelo. A viagem até o coração do Império era outro capítulo de terror. Leões, tigres, crocodilos e outros predadores eram confinados em jaulas apertadas, transportados em navios onde enfrentavam fome, doenças e a insanidade causada pelo confinamento. Muitos perdiam sua vida antes mesmo de chegar. Os que sobreviviam frequentemente já estavam debilitados e se tornavam ainda mais agressivos, considerados por eles prontos para a arena do Coliseu. E o preço era pago tanto por homens quanto por animais. Um animal que era usado no Coliseu e poucos falam eram os elefantes, também vítimas da bestialidade humana. Eles eram capturados ainda filhotes e ao decorrer do seu crescimento eram submetidos um a estresses descomunais, ao ponto de resultar uma fúria imensa, para que quando solicitado, eles esmagassem suas vítimas usando suas patas. Entre as vítimas animais dessa insaciável sede por poder e demonstração de força, poucos sofreram tanto quanto o lendário leão da barbárie. Esse animal viu sua população despencar brutalmente com o passar dos séculos. O mesmo leão que outrora caminhava soberano pelas montanhas do norte da África foi sendo abatido um por um, não apenas para servir às arenas, mas também ao desejo de reis e colecionadores europeus por troféus de caça. E assim, com números drasticamente reduzidos em natureza, anos depois, uma espécie inteira foi apagada do planeta por caçadores. Os séculos se passaram e o Coliseu, com sua arquitetura monumental, ainda se ergue em Roma como símbolo da grandiosidade de um império. Mas entre as pedras que sustentam suas arcadas milenares, ainda ecoa o lamento das vozes que ali foram silenciadas, tanto humanas quanto selvagens. Essas histórias que atravessaram os séculos não são meros relatos antigos, elas são testemunhas do quão longe a humanidade pode ir em nome do controle e do poder, disfarçados de espetáculo. No fim das contas, será que somos tão diferentes assim daquelas feras enjauladas no subsolo do Coliseu? Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!